E se você encontrasse hoje uma lâmpada mágica e pudesse fazer um pedido, o que que você pediria dessas opções aqui agora? Por exemplo, amor próprio, alinhamento energético, cura emocional, autoestima, equilíbrio emocional, um relacionamento saudável. Ou simplesmente você pediria para que você voltasse a sentir esperança no amor? E aí, qual dessas opções você pediria ali, né, para o gênio da lâmpada? Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que talvez, né, o que muitas mulheres elas querem hoje talvez não seja alguém específico, mas seja voltar a sentir a vida, sabe? Pulsando dentro dela. Talvez seja isso que muitas mulheres estão buscando. E elas estão ali, talvez, confundindo. Elas estão ali é, procurando por algo ali externo, procurando por alguém, mas na verdade elas estão em busca, né, de si mesmas. Elas estão sentindo essa falta, essa saudade. Elas estão sentindo a falta de voltar a viver dentro delas, com o seu próprio interior, sabe? Então, talvez seja por isso também que tantas mulheres estão, né, emocionalmente cansadas. Elas estão tão desconectadas de si que aí elas ficam muito esgotadas e ainda sem esperança no amor. Por quê? Por exemplo, que eu ando ouvindo muito, né, ultimamente, não sei se para você também aí vai fazer sentido, se você acaba ouvindo as mulheres ao seu redor, de repente as suas colegas de trabalho, ou até na sua própria família, né, ali ouvindo alguma tia, alguma prima comentando sobre isso. Você tem ouvido a frase, por exemplo, não existem hoje em dia mais homens disponíveis? Você tem ouvido falar sobre isso? Essa frase, ela parece familiar para você? Ou então ninguém quer nada com nada, né? Ninguém quer nada sério. Ou então, eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de parceiro. Ou então, aquela que já perdeu a esperança. Ela vira e fala assim: o amor não foi feito para mim. Mas talvez, ó, o problema não seja apenas algo que tenha acontecido com você, tá? Se você tá passando por isso aí também, né? Se você tá enfrentando algo muito semelhante, olha só, talvez a sua energia, ela ainda pode estar presa em alguns padrões emocionais, tá? Antigos. Pode ser que esteja acontecendo isso aí com você. Porque depois de tantas, sabe, tantas experiências frustradas, sabe quando você passa por uma experiência atrás da outra e assim, experiências que não foram assim, experiências boas, que não foram relacionamentos saudáveis, que foi só frustração em cima de frustração, né? Então, assim, muitas mulheres elas começam a transformar essa dor numa verdade absoluta. Então, por exemplo, me machucaram, acaba virando ninguém presta. Ela acaba transformando isso numa verdade. Então, ela coloca ali, ela acredita, ela passa a acreditar que ninguém mais presta, tá? Por exemplo, a pessoa que foi abandonada, ela vai transformar isso, por exemplo, ninguém fica comigo, sabe? Ou então, quando existe uma decepção ou várias decepções em seguida, né? Pode virar como ela pode transformar isso também numa verdade, como não existe amor saudável. E aí, aos poucos, a mulher ela vai ficando endurecida, emocionalmente falando,
sabe? O brilho dela, uma pessoa que brilhava bastante, vai diminuindo, vai ficando ali opaco, vai sumindo mesmo, sabe? Vai ficando cada vez mais ali sem brilho. Aquela leveza que ela tinha vai desaparecendo, aquela esperança, sabe? Vai se apagando e a energia feminina ela começa a se fechar, tá? Então, acontece muito isso. E existe uma coisa muito importante que ninguém ficou ali ensinando para nós mulheres. E olha só, eu quero que você preste muita atenção agora nessa frase que eu vou colocar aqui para você. A independência, ela é linda. A mulher independente é algo assim lindo de você ver. Só que quando essa independência ela nasce da dor, quando essa independência ela nasce da dor, do sofrimento, ela vira armadura. Então, eu vou repetir que eu acho muito importante você que está aí refletir sobre isso e guardar essa frase. A independência é linda, mas quando ela nasce da dor, ela vira uma armadura. Então, a mulher, ela passa a querer resolver tudo, tudo, tudo sozinha. Ela não pede ajuda para ninguém. Ela não consegue relaxar. Ela não se permite mais em receber. Ela não confia mais. E aí ela passa a viver num estado de sobrevivência emocional o tempo inteiro. E aí, a mulher em sobrevivência, ela não consegue viver o amor com leveza. Porque a força, né, demais ali, tudo que você vai fazer, você coloca muita força, você força demais, isso também cansa, isso esgota, isso deixa qualquer uma exausta. Então, talvez você que está aí me ouvindo, me assistindo, me acompanhando, você esteja cansada, sabe? Já por aqui, você já não está aguentando mais. Mas não é um cansaço da vida, tá? Mas é aquela questão da sobrevivência, de você ficar aí sobrevivendo emocionalmente. Porque não é uma coisa gostosa, não é uma coisa leve, uma coisa, sabe, saudável. E você sabe o que que é mais profundo nisso tudo? Muitas mulheres, elas cresceram ali vendo, né, presenciando muitas outras mulheres na sua família, no seu dia a dia ao seu redor. Então, por exemplo, a mãe, ela viu a mãe ficando ali muito sobrecarregada emocionalmente. De repente, a avó ou as avós, ela viu ali ambas, né, sofrendo muito ali naquele casamento, naquele relacionamento. De repente, ela teve contato com tias que viveram relações, né? Relacionamentos vazios, entende? E aí, o que que ela coloca, né, como verdade para ela? Que mulheres fortes, elas ficam profundamente sozinhas. Ela passa a acreditar nisso. E aí, né, sem perceber, ela acaba acreditando que amar é suportar, que amar é insistir, que amar é aceitar migalhas. Olha quanta crença, olha quanta, sabe, distorção. Entende? Só que você precisa entender uma coisa. Você que tá aí, você precisa entender que repetir, né? Que você não precisa repetir o destino, sabe, emocional das mulheres da sua família. Você não precisa passar pelas mesmas coisas, porque hoje você tem o poder de escolha. Hoje você pode ter consciência, hoje você tem informação, coisa que talvez lá atrás elas não tinham. Hoje você pode ser independente, hoje você pode ter poder de escolha, você pode
fazer escolhas mais sábias, com mais consciência, entende? E aí, quando uma mulher entende isso, ela começa a romper padrões, ela quebra, porque ela já entendeu que ela pode fazer diferente. Então, essa mulher que decide fazer isso, que ela entende que ela não precisa seguir os mesmos passos, ela para de implorar amor, ela para de aceitar pouco, ela para de entrar nas relações, sabe, pela metade. E ela também para de ficar criando expectativas irreais. E o mais importante, que ninguém fala, ela para de abandonar a sua própria intuição. Então, a mulher que ela se ouve, né, que ela tá ali muito conectada com o seu corpo, ela tá entendendo a mensagem que a tua alma tá ali transmitindo, ela se ouve, ela se respeita, entende? Então, assim, antes, né, de viver um novo amor, ali você se abrir, sabe, para você encontrar um parceiro maravilhoso, ou de repente uma parceira, não sei, né, qual que é a sua preferência, você que tá aí. Mas antes de você entrar ali naquela busca, você precisa voltar para si. Você precisa estar inteira, né? Você precisa saber o que que você quer, o que você gosta, se conhecer, sabe? E aí talvez seja, né, exatamente isso que está faltando para muitas mulheres hoje em dia, sabe? E assim, não é uma questão, não está faltando beleza, não está faltando sorte, não é uma questão de encontrar a pessoa certa, mas a gente está falando de energia. Falta cuidar da sua própria energia, sabe? Então, assim, ó, talvez essa busca externa, sabe, achando que sempre é o externo, talvez explique porque tantas mulheres hoje em dia, elas mudam o cabelo, elas fazem milhares de procedimentos estéticos, elas fazem cirurgias, elas tentam ficar ali, sabe, mais desejadas, mais admiradas, mais perfeitas, entende? Mas por dentro continuam se sentindo vazias, tristes, entende? Porque o que elas estão buscando ali não é no externo, sabe? Então, assim, quando a mulher ela está desconectada dela mesma, nada externo consegue preencher, sabe? Preencher isso. Então não adianta ficar ali mudando o corpo, mas continuar abandonando a própria alma. Entendeu? Doeu aí? Ui! Quem sentiu isso aí na boca do estômago agora? Ai, ai, ai. E ao mesmo tempo, existem mulheres buscando um relacionamento, só que elas ficam focadas na embalagem, entende? Eu vou falar aqui homem, mas entenda aí, né? Se você prefere um outro tipo, de repente você prefere uma parceira, pega aí de qualquer jeito. Por exemplo, elas ficam ali em busca, né? Elas querem o homem perfeito, com carrão, com status, aparência, sabe? O boy magia, né? Mas elas esquecem de observar o mais importante, a energia da pessoa e a maturidade emocional daquela pessoa. Será que você que está aí, você já parou para pensar nisso? Você consegue ali observar a energia da pessoa? Você se preocupa com isso? Como que é a energia dela? Como que é ela na questão da maturidade, sabe, emocional? E aí, a mulher que não presta atenção nisso, que não tá ali, né, antenada, não está preocupada com isso, ela acaba se frustrando depois, né? Porque ela escolheu alguém que parecia incrível por fora, ali, a tal da embalagem, mas emocionalmente
essa pessoa não sustentava, sabe, profundidade, entende? Porque o relacionamento saudável, ele não se constrói só com química, ele se constrói também com consciência, entende? Então, talvez o que está faltando, né, para muita mulher hoje em dia, talvez não seja um homem perfeito, mas está faltando, talvez, discernimento emocional. Ai, 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 acho que doeu aí de novo, hein? Né? Por quê? Porque a mulher que ela entra pela metade numa relação, ela vai cair no mesmo erro. Ela vai aceitar migalhas, ela vai negociar o seu próprio valor, ela vai ficar ali, ó, tentando, sabe, merecer amor. Ela vai ficar depositando no outro expectativas irreais. Ela vai também se esquecer de si mesma, sabe? E o amor saudável, ele não é algo que você fica implorando, mas não mesmo. É algo que você sustenta. Então, antes de um novo amor chegar, antes de você se envolver num relacionamento, a sua energia, ela precisa mudar em primeiro lugar. Você precisa se trabalhar, sabe? Precisa ficar ali pronta. É a mesma coisa como se você fosse ali um jardim, entende? Então, será que seu jardim está pronto? Será que está tudo limpo? Será que as flores estão ali nutridas? Se você está cuidando, será que elas estão ali? Você está colocando adubo, vitamina para as flores, para as plantas? Será que você já ali recolheu aquelas folhas secas, aquelas pedrinhas, sabe, que impede da flor desabrochar? Será que você realmente ali preparou o seu jardim? O que que seu jardim está atraindo? É o quê? Beija-flor, aves, pássaros, borboletas? Ou está atraindo mosquito, aquele mosquito da dengue, aquela, um monte de, sei lá, aranha, enfim. De repente, não sei, aparece no seu jardim até de repente cobra, né? Vai saber. Então, assim, para pensar nisso. Será que você está pronta? Será que você não precisa realmente cuidar, né? Ficar realmente ali com a energia mais elevada, mais se sentindo mais forte mesmo, emocionalmente falando. Poucas pessoas elas se importam com isso. Elas lembram lá de se alimentar muito bem, de ir para academia, né? De repente elas lembram também de passar um creminho no rosto, fazer ali o skincare, o autocuidado. Mas e aí? E a sua alma? Você está cuidando? Você está olhando para a tua parte espiritual? No que você está vibrando, sabe? Será que você está aí com a tua cabecinha cheia de minhoca, cheia de crenças limitantes? Sabe, se achando que você não é merecedora, acreditando que não existe homem disponível o suficiente? Aquela história, né? Quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, sabe? Enfim, para pensar nisso, tá? Então você precisa cuidar, sim, da sua energia, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, assim, como que a gente faz isso, né? Saindo do automático, a gente voltando para o nosso próprio eixo, fortalecendo a nossa energia feminina, sabe? Reconhecer o seu valor, desenvolver, ó, a consciência, mas a consciência também, ó, emocional, tá? Parar de ficar sobrevivendo, né, emocionalmente e aprender a se escolher, tá? E quando a mulher ela passa a fazer isso, o sistema inteiro começa a responder de forma diferente. Porque quando uma mulher ela se cura, ela não só cura ela própria, entende? Mas ela faz, ela traz uma transformação incrível para o sistema dela, para a ancestralidade dela, porque ela vai quebrando padrões emocionais.
ela traz um movimento para o sistema familiar dela. Ela, ó, abre novos caminhos e ela transforma futuras gerações. Porque você que está aí, você pode ser inspiração. Você já parou para pensar nisso? Que você pode inspirar outras pessoas? Você pode, de repente, inspirar os seus sobrinhos, as suas sobrinhas, de repente, netas. De repente, você talvez não tenha, né? Mas mulheres que estão ao seu redor, uma vizinha, uma colega de trabalho, sabe? Você pode, não importa a idade que você tenha, sabe? Não importa. Você pode recomeçar a hora que você quiser, é só você se permitir abrir o seu coração, entende? Então você pode sim inspirar muitas vidas. Sabe, ser referência, entende? E talvez seja o momento de parar de esperar que alguém venha te salvar e começar a voltar para você. Volta para si, sabe? Volta para si. Olha só, eu deixei aqui, ó, na descrição, para você que está aí me acompanhando, me assistindo, me ouvindo, um vídeo aqui no canal que eu falo de uma experiência que vai acontecer no dia 22 de maio, uma sexta-feira à noite. Então, eu vou proporcionar para você que está aí um encontro online, tá? Que se chama A Loba que Voltou para Si. Então, vai ser uma experiência incrível no ao vivo. Eu vou ali fazer uma meditação guiada. E assim, não é uma meditação simples, não, tá? É um alinhamento energético profundo. Você vai sair alinhadinha. E ó, que isso eu entendo muito bem, viu? Então, eu vou te alinhar, ó. Para que você, sabe, se sinta ali se reencontrando com si mesma. Nesse encontro, você vai reorganizar a tua energia. E você vai fortalecer, sabe? Você vai se sentir muito melhor ali de quando você chegou. Você pode ter certeza. Porque ali a gente faz a conexão com a natureza. A gente utiliza ali muito a visualização, sabe? A visualização criativa. Então, eu vou passando ali comandos. Então, não se preocupa, porque você não precisa saber meditar. Eu vou ficar o tempo todo ali com você. Não é gravado, é ao vivo. E aí você vai ali recebendo toda uma transformação energética, porque eu vou utilizar ali arquétipos, inclusive um dos arquétipos vai ser a cachoeira, e ela tem a capacidade, a água, de purificar. A água, ela traz movimentos, sabe? Ela desbloqueia, ela te lava, sabe? Ela te purifica, ela desbloqueia, ela abre caminhos. Então, não tem como você continuar ali do jeitinho que você chegou, de cabeça baixa, desanimada, triste. Você vai, ó, dá um up, tá? Isso aí é fato. Então, esse encontro, ele vai te ajudar ali a você voltar para o seu eixo, que a proposta é essa, você voltar para si, tá? Então, você que tá aí, tá se sentindo, sabe, que tá meio perdida ali, tá meio desorientada, tá sentindo essa falta, sabe, de voltar para o eixo aqui, ó, ficar alinhadinha, vem comigo, tá? Você não vai se arrepender, você vai amar. E olha só, é, uma coisa que eu sempre acredito, e eu falo bastante, se você que está aí me ouvindo, se você chegou aqui no canal de alguma forma, ou pela primeira vez, ou já vem me acompanhando, eu quero que você saiba que nada é por acaso. Sabe por quê? Você poderia estar fazendo qualquer coisa agora. Você poderia estar dormindo, assistindo uma Netflix, passeando em algum lugar, viajando no shopping, ouvindo uma música, conversando com alguém, numa ligação. Mas o que que você está fazendo? Você está me ouvindo. Esse vídeo chegou até você. Então, nada, nada, nada é por acaso. Se você está aqui, é porque era para você estar aqui.
Entenda isso como um chamado, tá? Porque tem coisas que não chegam para qualquer pessoa e vai chegar para você na hora certa. Então, pega isso, tá? Que isso é muito importante. E aí, a sua alma, às vezes, ela se cansou, sabe? De ficar repetindo ciclos, porque a gente cansa. A nossa alma, ela quer expandir, ela quer, sabe, ser ampliada, né? Ela quer ter ali visão de mundo, ela quer evoluir. E aí, você está ali buscando por um novo caminho. Então, talvez esse seja o momento, sabe? De você conhecer coisas novas, uma técnica diferente, de você se permitir realmente, sabe, viver experiências. E então fica essa reflexão para você, tá? E antes de finalizar, né, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vanise Perry. Esse daqui é o canal Flor da Vida, meu canal, meu queridinho. E essa é a Jornada Estelar. Então, é como se fosse uma série. Eu venho trazendo muito, né, sobre autoconhecimento, sobre energia feminina. A gente fala sobre espiritualidade, só que de uma forma diferente, de uma forma mais livre, de uma forma mais viva, sabe? E aqui é um cantinho gostoso, né? Então, nesses próximos dias, a gente vai falar muito sobre esse caminho de volta, né? O voltar para si, esse despertar feminino, o amor próprio. E sempre eu vou falar do alinhamento energético, que eu trabalho bastante com isso, tá? Então, já se inscreveu aqui no canal? Não esquece, porque aí você recebe as notificações, né? Quando tem vídeo novo, você, ó, tum, já recebe. E nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar muito, então fica antenada. E eu quero que você lembre de algo importante. Você que tá aí, você não nasceu para mendigar amor, hein? Você nasceu para se reconhecer em primeiro lugar, tá? Então não esquece, grava isso que é importante, tá? E você não está sozinha. Essa jornada estelar, ela existe para isso. Então, eu te vejo, tá? Então, até o próximo episódio. Coloca a mãozinha aqui. Colocou? Eu te vejo e espero por você. Até mais.